Mateus capítulo 24, versículo 35. Amém? Ô, glória! Vamos lá. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Você pode repetir comigo? Nessa versão que eu li aqui? Vamos lá. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Bem, você pode sentar. Lições com a morte de Charlie Kirk. Eu vou ler aqui algo para início dessa mensagem que diz o seguinte: a segunda emenda à Constituição dos Estados Unidos, aprovada em 1791, protege o direito da população e dos policiais de garantia à legítima defesa, seja por meio de manter ou portar armas ou qualquer equipamento. O tópico era uma das principais bandeiras de Charlie Kirk, morto em um ataque a tiros no dia 10 de setembro de 2025. Com a notícia da morte do, entre aspas, agitador, isso foi que alguns meios de comunicação divulgaram, chamando-no de agitador, uma enxurrada de declarações negativas e até celebrações, não apenas no Brasil, mas na própria América, de onde ele era, ocorreram, evidenciando os tempos sombrios que nós estamos vivendo. Queridos, eu quero deixar muito claro que eu realmente não estou aqui para acusar ou para defender a segunda emenda norte-americana, até porque não me diz respeito, mas eu só falei dessa segunda emenda porque era algo que ele defendia. E o irmão Charlie, ele se despediu desse mundo aos 31 anos de idade, deixou esposa e 2 filhos, e era um pregador do evangelho e de valores e princípios cristãos. E até onde eu pesquisei, queridos, não há relatos, até onde eu pesquisei, tá? Não há relatos de agressões físicas ou verbais do irmão Kirk contra pessoas que pensavam diferente dele, não há. E algo muito interessante também é que o irmão Kirk, ele se utilizava da sua oratória, do seu conhecimento, tá? Ele se utilizava aí de discursos para apontar seu ponto de vista, para defender o seu posicionamento, e era apenas isso que ele fazia, dentro de uma cosmovisão cristã. Nas evangelizações dele, ele apresentava as verdades da palavra e se utilizava também do uso da história, se utilizava também da cultura e até mesmo da arqueologia para ajudar a ilustrar aquilo que ele estava falando e abrir um caminho de fé, na sua maioria estudantes universitários, tá? Então muitos ouviam a palavra, muitos tinham seu coração semeado com a verdade do evangelho, muitos mudavam de ideia de suas ideologias por conta da dedicação e da fidelidade que o irmão Kirk tinha com a palavra e com o Senhor. E algo também muito interessante é que, apesar de ser um evangelista de raiz, ele defendia a sua fé sem atacar pessoas, mas confrontando ideias que se levantavam contra o conhecimento de Cristo.
Então é um pequeno resumo aqui, falando desse irmão, desse rapaz, que a mídia tem trazido algumas declarações negativas a respeito dele. Agora sim vem a pergunta, né? Mas por que, queridos? Por que tanto ódio? Embora ele fosse defensor dessa segunda emenda, ele, até onde eu sei, até onde eu pesquisei, ele não se utilizava, né? Ele não se utilizava de armas de fogo, até onde eu sei, até onde eu pesquisei. Mas ele defendia que aquele que quisesse utilizar. E algo que me chamou a atenção é que era alguém que, bom de discurso, é alguém que defendia muito bem a sua fé. E aí continua a pergunta, eu fiquei me perguntando, mas por que tanto ódio? Por causa da segunda emenda? Por que tanto ódio? Por quê? Por quê? Você já se fez essa pergunta? Quem tem acompanhado aí os noticiários? Por que que pessoas, inclusive pessoas de mídia, comemoraram a morte do rapaz? Por que isso? Queridos, as pessoas diziam que ele era esqueci o termo agora, mas ele era pró-Donald Trump. As pessoas diziam isso. Mas ainda assim, você gostar ou deixar de gostar de um determinado político não é crime. E também, até onde eu sei, pelo menos até hoje, não é passível de pena de morte. E nem defender aquilo que a Constituição rege do seu país, até onde eu sei, também não é crime. Mas então por quê? Por que o ódio? Por que ele foi assassinado? Por que ele foi morto? O texto que a gente leu, Mateus capítulo 24, versículo 35, foi um texto que nós escolhemos, diz que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E quem disse isso foi Jesus. E ele está falando isso aqui dentro de um contexto. E que contexto é esse? O sermão profético. Jesus falou dentro de um contexto do sermão profético, e o que o sermão profético ele abordava? Falava sobre acontecimentos que ocorreriam na proximidade do seu retorno para vir buscar a sua igreja. Para vir buscar a sua igreja. Amados, por mais que existam leis, ou seja lá o nome que for, eu não entendo muito bem de alguns nomes que dão aí para leis que são votadas depois da Constituição, enfim. Muitas delas, atualmente, vêm sendo aprovadas. Isso, Brasil e mundo, é que elas estão andando na contramão da vontade que Deus estabeleceu. E o irmão Kirk, ele foi morto, ao meu ver, não foi por ser um defensor da segunda emenda, e também por ser pró-Donald Trump, não foi. Tem algo muito mais consistente por trás disso tudo. E esse algo, ou melhor, e esse alguém mais consistente está acima de Donald Trump.
está acima de qualquer governo terreno. Esse alguém se chama Jesus Cristo. Esse alguém se chama Jesus Cristo. Ele era alguém que defendia ideias, defendia aquilo que ele enxergava na palavra como verdade. E a palavra de Deus, sim, é a verdade. Então, por que atacar alguém que defende a verdade? Simples, porque Jesus disse que se tiveram ódio dele, também teriam ódio daqueles que se achegassem a ele. E algo de legado que o Kirk deixa é que para que isso tenha acontecido com ele, ele estava se parecendo muito com Jesus. Eu sei que o momento é um momento de luto para a família dele. Eu nem acompanhava nada dele. Mas, diante de tanta repercussão, eu vi algumas coisas, pesquisei algumas coisas. Pois bem, queridos, mas, sabe, está havendo uma grande repercussão? Sim. Mas o mais impressionante, amados, é que o caso dele não é um caso isolado. Não é. Num período de pesquisa, por exemplo, dentro de uma lista mundial de perseguição atualizada, que foi feito um levantamento de outubro de 2023 até 30 de setembro de 2024, e a fonte você vai encontrar na revista Portas Abertas, no site Portas Abertas. Lembrando que os dados que eu vou trazer aqui para você são dados dentro de uma estimativa, porque existem casos que não tem como comprovar. Mas, só para que vocês tenham uma ideia, cristãos são mortos em vários países. Como eu disse, o caso do Kirk não foi um caso isolado. Embora, obviamente, vão argumentar um monte de coisa, menos dizer que foi por causa do Evangelho. Embora o pessoal ali ao redor dele, só que o odiava, né? Pode estar dizendo isso. Mas digamos que os meios oficiais vão dizer outra coisa. Então, assim, a pesquisa que eu fiz, inclusive hoje, desses dados que eu lembrei de fazer hoje, é que 4.476 cristãos foram mortos por conta de uma única razão. E que razão é essa? Jesus Cristo. Somente por confiar e render a sua vida a Jesus Cristo. Segundo, igrejas e outras, ou melhor, prédios, né, onde se localizavam igrejas e outras propriedades públicas cristãs foram atacadas num total de 14.766 no censo passado, e de repente esse número ele cai para 7.669 nessa última avaliação de 2025. E aí, a revista Portas Abertas, ela explica por que caiu essa questão de ataques a propriedades públicas cristãs, de 14.766 para 7.669. Ele diz assim, essa redução de ataques a propriedades cristãs é explicada pelo número muito menor referente à China, que passou de um número simbólico de 10.000 igrejas em 2024 para apenas 1.000 igrejas em 2025. De 10.000 em 2024, caiu para 1.000 em 2025.
E aí o número de propriedades que foram atacadas também caiu. Terceiro, cristãos presos, condenados ou detidos sem julgamento. 4.744. Cristãos sequestrados. 3.775. Cristãos vítimas de violência íntima e casamento forçado. Em alguns países isso acontece, tá? Com frequência. 3.123. Cristãos abusados física e psicologicamente. 54.780 casos. Ataques a casas e negócios de cristãos. 28.368. E, por fim, cristãos forçados a fugir de casa ou do seu próprio país. 209.771 pessoas. Como eu falei, o caso do Kirk não é um caso isolado. Embora não haja repercussão mundial no que diz respeito a isso. Não há. E não espere repercussão mundial, tá? Em relação a esse levante. Por quê? Porque Jesus disse que isso aconteceria, irmãos. O do Kirk teve repercussão porque é nos Estados Unidos e ele era alguém influente. Mas aí eu quero ler mais algumas coisas aqui com você, aqui no próprio livro de Mateus, capítulo 24, versículo 8 a 13, que diz assim: tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Quem está dizendo isso é Jesus. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Outra leitura, versículo 33 em diante. Mesmo capítulo. Assim também, quando vierem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. E aí, o versículo 44, que diz assim: assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Por que eu falei do Kirk? Por que eu trouxe alguns dados aqui bem rapidinho para nós? E por que eu li esses versículos aqui? Por um único motivo. Se te interessa a vida eterna, se teu coração quer viver em paz, basta aceitar a Jesus Cristo, que tudo pode fazer. É por causa disso. Eu trouxe todos esses dados, eu falei desse irmão que foi morto, justamente para dizer para cada um de nós que, apesar de tudo isso que Jesus disse que iria acontecer, nós não podemos perder a fé. Sabe por quê? Porque há uma esperança. E ela é mais viva do que esse púlpito onde eu estou aqui. Há uma esperança no qual nós não podemos esmorecer, irmãos. Eu não pesquisei sobre isso que eu vou dizer agora,
mas provavelmente, porque eu sei que o ambiente acadêmico, principalmente aqui no nosso país, é bem hostil. Eu acredito que esse irmão, ele recebia muitas ameaças. Eu acredito. Mas então, se ele recebia tantas ameaças, por que ele não parou? Porque ele sabe que a pátria dele não é aqui. Porque ele sabia que a pátria dele não era aqui e que ele precisaria cumprir a sua missão. Por isso que ele não parou, por isso que ele não se intimidou com ameaças. Talvez já tenha sido agredido, eu não sei. Como eu disse para vocês, eu não fui tão profundo nas pesquisas. Então, o que eu quero chamar a atenção, a nossa atenção aqui, e trazer alguns conselhos práticos para nós. Como não abrir mão da minha fé e perder a vida eterna, e perder o céu. Porque essa é uma promessa viva, essa é uma promessa verdadeira para cada um de nós. Como, o que nós devemos fazer, amados irmãos, para não perder a fé? O que nós devemos fazer para não sermos, ao sermos intimidados e termos comprometido até a nossa integridade física, o que eu preciso fazer para não perder a minha fé, para não negar o nome de Jesus? Em primeiro lugar, não ande sozinho. Nós temos falado muito sobre isso aqui. Não ande sozinho. Ah, mas eu estou em casa com a minha família louvando ao Senhor. Está errado. Por enquanto não há nenhum tipo de proibição. Por enquanto. Eu creio, irmãos, que essa onda de ódio contra Cristo vai ganhar um vulto muito maior. Tomara que não. Mas Jesus disse que nós seríamos odiados de todas as nações por causa do nome dele. Só que isso não é para te assustar, só que isso não é para te amedrontar, isso é para trazer esperança para você, para que você e eu, nós entendamos que o momento agora não é momento de parar, não é momento de desanimar, não é momento de fraquejar, mas é momento de nós nos fortalecermos. É momento de nós nos exercitarmos a nossa fé, porque Jesus está vindo, Jesus está voltando, Jesus em breve vem. E o texto, um dos textos que nós lemos aqui, no versículo 13 do capítulo 24, diz assim, mas aquele que perseverar. Ué, e quem desanimar? Perdeu a batalha. Perdeu a batalha. Quem desanimar dessa caminhada que a gente sabe que não é fácil, mas é gratificante no final. No final tem uma coroa preparada. Será que você não está de olho nessa coroa? Eu estou de olho nessa coroa, irmãos, porque vale a pena. Vai valer a pena, queridos. Vai valer a pena. Vai valer a pena todo momento difícil passado aqui nessa terra. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Toda lágrima que foi derramada, toda perda que tenha ocorrido, vai valer a pena. A Bíblia declara: aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem jamais penetrou em coração humano, é o que Deus tem preparado àqueles que o amam, que foi revelado pelo Espírito Santo de Deus. É uma promessa viva para cada um de nós. E a gente precisa crer nisso. Então, não ande sozinho. Como é que eu faço para não andar sozinho? É fazer isso aqui. Congregar. Talvez, esses dias eu estava analisando, será que realmente os irmãos aqui da IBC, a gente fala tanto de congregar, mas será que realmente sabe o conceito no português do que é congregar? Eu vou ler aqui. Congregar significa reunir-se com outros cristãos para o culto. Aí vem mais. Reunir-se para cristãos para o culto, para edificação mútua e comunhão espiritual. E vem mais. É um mandamento divino
que visa, olha o que está dizendo aqui numa definição, é um mandamento divino que visa fortalecer a fé. Diga comigo, fortalecer a fé. Olha aí, fortalecer a fé. Não é isso que a palavra do Senhor fala? Melhor são dois do que um só. Porque se tiver dois, se um cair, o outro estende a mão e levanta, não é isso? Continuando aqui. Fortalecer a fé, o amor e a esperança. E é isso que precisa estar viva no nosso coração, a esperança de que Cristo está voltando, Ele está às portas e nós iremos com Ele. É para isso que a gente congrega, não é para ficar enchendo linguiça, não. Tem hora que a gente fala um pouquinho mais pesado, mas faz parte da caminhada, queridos. Então, a igreja é para isso, congregar é para isso, é para que nós venhamos crescer em graça, em conhecimento e sendo fortalecidos na fé, animando um ao outro, dizendo, não para, não para, não, mas eu caí, não, vem, levanta, vamos embora, vamos continuar a caminhada, não para não, é para isso, E aí, ele fala aqui, fortalecer a fé, o amor e a esperança dos crentes através da participação ativa na comunidade de fé. Porque tem gente que vem e não participa ativamente. O que é participar ativamente, irmãos? Talvez tenha gente que não entenda isso. É se envolver. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele tipifica a igreja como se fosse um corpo humano. Já falei sobre isso aqui algumas vezes, mas é sempre bom repetir. Num corpo humano, existem vários órgãos e vários membros, e cada um tem a sua função. Tem os internos, que a gente não vê, e tem os membros externos, aqui, dedo, está tudo funcionando aqui, graças a Deus. Então, cada um está ativo. E quando tem um membro e quando tem um órgão que não está andando bem, sobrecarrega os demais, sim ou não? No corpo humano não é assim? Às vezes traz alguma enfermidade. Então, participar ativamente, tá? É isso. É você servir com alegria, é você cumprir o seu chamado, a sua função com alegria, não é com pesar. Não é sentindo-se como se fosse uma obrigação. Não, vem com alegria. Sabe por quê? Porque a gente não está aqui servindo ao homem. A gente está aqui servindo ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. E deve ser encarado como um privilégio. E não como uma obrigação. Porque quando a gente encara como um privilégio, ainda que em alguns momentos esteja muito difícil, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos renova, sabe? O Senhor continua gerando esperança em nós. É isso. Então, não ande sozinho. Acho que eu não li não, vamos lá. Hebreus 10, 24, 25, um texto clássico que a gente fala sobre isso, e diz assim, consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. O que significa aproximando aquele dia? A volta de Jesus, glória a Deus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então, quanto mais se aproxima aquele grande e glorioso dia, mais nós devemos estar unidos. Para quê? Para continuarmos animando uns aos outros. Porque os dias hoje são o seguinte, um segundinho que a gente se afasta, já bate o desânimo. Sabe por quê? É uma batalha espiritual muito grande nesses dias. E tem gente que ainda não entendeu isso. Então a gente não pode se dar o direito de se afastar um pouquinho, porque senão a gente pode ficar pelo meio do caminho. Não ande sozinho. Segundo, em decorrência de não andar sozinho,
vem uma consequência. Que consequência é essa? Buscar pelo crescimento e fortalecimento. E por que isso? Porque não é simplesmente vir. É vir e servir. É vir e oxigenar o corpo. É vir e cumprir a sua função. É vir e crescer. Colossenses capítulo 3, versículo 16 diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então a palavra do Senhor precisa estar de forma abundante no nosso coração. Sabe por quê? O salmista diz assim, olha, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. É a palavra que dá o norte, é a palavra quem nos anima, é a palavra quem nos põe de pé, é a palavra que, sabe, endireita as nossas veredas, é a palavra de Deus, é a verdade. Terceiro, cuidado com o que entra no seu coração nesses dias. Provérbios 4, 23 diz, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E o que enfatiza esse versículo que nós lemos? Proteja aquilo que entra no seu coração. Proteja. O que você tem visto aí nos últimos dias? Queridos, a gente está vivendo um período na história da humanidade de opostos. Tem lado A e lado B. O lado A, não, o meu lado é o melhor. É o lado de Deus. E o lado B, não, o lado B tem pensamentos que são contrários a Deus, eu não concordo. Vou dizer uma coisa para você. Lado A e lado B são braços de um mesmo sistema. Cuidado. Cuidado. Você tem o direito de escolha? Amém. Mas cuidado. Cuidado com aquilo que parece, é de Deus. Tudo bem. Tem pautas que não são contrárias a Deus, ok. Mas muito cuidado com a idolatria, que é um terrível pecado contra Deus. Cuidado com que lado você está. De que lado você está? Eu estou do lado de Cristo. Porque homem algum, lado algum da política nacional ou mundial, vai fazer o que o meu melhor amigo, que eu falei dele ontem, lá na nossa festa, Jesus Cristo, pode fazer por mim. Minha esposa, quem eu tanto amo, meu bebê, minha filhota, quem eu tanto amo, não poderão me salvar, não poderão me defender de quaisquer tipos de situações. O meu melhor amigo, ainda que ele permita que a minha carne sofra, ele tem poder para guardar a minha alma com ele. A mim e a você. O que aconteceu com o nosso irmão Charlie foi só na carne. Foi só na carne. A alma dele está escondida, queridos, em Deus. A alma dele está escondida em Deus. Então, cuidado com aquilo que entra no seu coração. Eu estou falando dessa questão, né? Ano que vem tem... É ano que vem que tem eleição de novo? E aí começa aquela coisa. Que é isso, que é aquilo? Tudo bem. Preste atenção em quem você vai votar, enfim. Eu não quero entrar nesse mérito aqui. Mas
que os nossos olhos, o nosso foco estejam em Cristo. Queridos, governo nenhum vai dar jeito nesse mundo, porque a Bíblia declara que esse mundo jaz no maligno. É a Bíblia quem diz. Por isso que o Senhor vai ter que desfazer tudo isso aqui, como João viu lá em Apocalipse, e vi um novo céu e uma nova terra. Por que uma nova terra? Porque isso aqui já está contaminado por causa do pecado. Então não é homem algum, pode ser do lado A ou do lado B, ou se houver um outro lado também, não vai dar jeito. Será que a gente está tão anestesiado, achando que vai dar jeito? Não vai, irmãos, pelo amor de Deus, desperta. Olha o que Jesus disse: e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então também não adianta a gente querer, tudo bem, de repente, posterga um pouquinho mais alguma situação, sair de um lugar para outro, tudo bem, você tem essa liberdade. Já comentei sobre isso aqui também, sabe? Mas o nosso foco maior é a Nova Jerusalém, queridos. Aí sim vale a pena sair. Vale a pena. Eu vou para a Europa. Tudo bem, você tem condição, vai. Mas melhor do que ir para a Europa ou para a América, né? A América, o sonho americano, melhor do que ir para esses lugares é morar no céu. É para lá que eu quero ir. É para lá que eu quero ir, irmãos. E é para lá que eu quero que vocês vão também, em nome de Jesus. Então, guarda o seu coração das distrações, guarda o seu coração dessa polarização que está acontecendo no mundo. E aí, sabe, está dividindo. Sabe o que está acontecendo? Tem gente, vou usar esse termo, né? Muito interessado nisso. Muito interessado. Muito interessado em que a humanidade, que a população esteja dividida, polarizada. Que aí é fácil, né? Dividir. Agora eu entro. Agora eu entro com uma suposta solução. Queridos, cuidado. A gente precisa tomar cuidado. Sabe, a gente precisa olhar tudo o que está acontecendo com olhos espirituais, com olhos de quem não pertence aqui a esse lugar, embora estejamos aqui em nome de Jesus. Então, cuidado com o que entra no seu coração, seja isso, ou seja qualquer outro tipo de coisa. Cuidado com os filmes, séries, desenhos, tudo isso. Tudo aquilo que sabe que distrai você ou que faz você pecar. Cuidado. Então é momento de vigilância, amados. É momento de nós afunilarmos ainda mais a nossa prática de oração e de jejum. De aumentarmos ainda mais nesses dias, amados. Queridos, a atmosfera está densa. O diabo sabe que o tempo dele está acabando. Ele sabe, e é por isso que as coisas estão ficando mais intensas. E a gente precisa estar ligado nisso, desperto para isso. Não é tempo mais para a gente fingir que é membro de igreja, pelo amor de Deus. Não é, já passou. Está na hora da gente estar ali, com o joelho no chão, boca no pó. Vai rimar, desculpa. Jejum e oração. Sabe, chegou o momento, sabe, da gente estar... Chegou. Está orando mais, jejuando mais, buscando mais ao Senhor, mais. Porque qualquer coisinha, sabe? Às vezes você vai ver uma coisinha aqui, falou alguma coisa ali que entra no seu coração e você... Então vigia, em nome de Jesus. Cuidado com o que entra no seu coração nesses dias. Quarto, seja prudente, porém corajoso. Lucas 12, versículo 4 a 5, que diz: eu lhes digo, meus amigos,
não tenham medo, olha o que está escrito. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Olha o que está dizendo. Não tenham medo daquele que pode matar apenas essa capa aqui. Sabe por quê? Porque por trás dessa capa aqui tem uma alma. E ela precisa estar guardada em Cristo Jesus. Agora, por que a gente falou aqui, olha, seja prudente e corajoso? Porque você não vai fazer um trabalho de um kamikaze, por exemplo. Você não vai se lançar aonde está o problema. Mas se o problema vier até você e for inevitável que você saia dele, saiba de uma coisa, tenha a esperança de que Cristo está contigo. Aconteceu uma situação recentemente em que eu falei para uma pessoa, ei, não se preocupa com isso não. A pessoa ficou muito preocupada. E eu falei, olha, desculpa, eu não estou. Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu falei, olha só, não é momento da gente tomar essa decisão. Tudo bem, você está preocupado? Então você vai fazer isso. Vai fazer uma determinada coisa. Agora, essa outra que você me sugeriu, se você quiser me ouvir, eu sugiro que você não faça. E graças a Deus a pessoa ouviu. E eu disse para ela, olha, o alvo principal sou eu, não é você não, cara. Falei, olha, eu não estou nem um pouco preocupado. Não, aqui eu falei, descansa, rapaz. Descansa. Não estou preocupado. Desculpa, mas eu não estou. De coração, não estou. Tenho orado, tenho colocado diante do Senhor, mas vou fazer o quê? Vou parar de viver? Vou deixar de viver? E ficar, ai, será que vai acontecer? Será? Para. E graças a Deus, precisamos tomar uma atitude por um lado, e por outro ele não tomou uma que ele disse que iria tomar, graças a Deus. Então, a gente precisa ser prudente e corajoso. Mas aí, continuando aqui no versículo 5, eu falei o versículo 4, né? Vou repetir. Diz assim, eu lhes digo, versículo 4, de Lucas 12. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem o poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo que vocês devem temer a esse. Olha o que diz a palavra. Não tenham medo daquilo que possa te fazer o homem. É claro que ninguém vai procurar isso. Ninguém aqui é louco para fazer isso. Mas se ocorrer uma situação em que a sua vida, por causa do Evangelho, por causa do nome de Jesus, for ameaçada, esteja certo, se você estiver em Cristo, que a única coisa que pode acontecer é dano nesse corpo físico, e mais nada. Porque a sua alma vai estar guardada, escondida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é isso que importa, irmãos. Volto a repetir, eu não estou fazendo aqui com isso um culto ao desleixo do nosso corpo, não. Mas se acontecer, então, seja prudente e corajoso. Quinto lugar, viva Cristo. É simplesmente isso. Creia em Cristo, irmãos. Viva Cristo. Olha só o que diz Colossenses. Gosto demais desse texto. Capítulo 3, versículo de 1 a 4. Diz assim, olha, estou citando ele aqui direto, né? Agora eu vou falar ele na íntegra. De 1 ao 4. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo,
Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram. Morreram, isso é um sentido figurado, tá, queridos? E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Olha o que diz a palavra de Deus. Quando Cristo se manifestar, nós também estaremos manifestados com Ele em glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para isso nós precisamos respirar Cristo, viver a Cristo, fazer como esse irmão fez. Com 31 anos de idade, gastou, de fato, dedicou, de fato, a vida dele ao Senhor. E ganhou muitas almas para Jesus. E continua ganhando, irmãos. Porque esse caso dele aqui está repercutindo tanto que tem um monte de jovem lá nos Estados Unidos se rendendo a Cristo. Tem um monte de jovem lá voltando para o caminho do Senhor. Aleluia! Até na morte do cristão, queridos, o Senhor Jesus ele fala que se um grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele não gera. Se uma semente não cair na terra, ela não vai gerar um fruto, não vai. E até na morte desse rapaz, até na morte, almas estão se rendendo ao Senhor Jesus. Alguém disse que o sangue dos mártires é a semente da igreja. É claro que a situação foi trágica, mas o fim será glorioso para a honra e para a glória do nome do Senhor. Porque Deus vai cumprir o seu propósito e já está cumprindo. Muitas vidas estão sendo alcançadas por meio de tudo isso que aconteceu. 6º lugar. É algo muito grave que eu vou dizer agora. Mas é algo que acontece muito. É o penúltimo ponto. Esteja preparado para perdas significativas. Caramba, lá vem ele falar de sim. Sim. Olha o que Paulo diz em Filipenses, capítulo 3, versículo 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mas, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. E uma outra leitura também, Hebreus capítulo 10, versículos 32 a 34, que diz assim: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes, vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens. Por quê? Sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Bens superiores e permanentes aonde? Na glória. Então, queridos, ao redor do mundo isso já tem acontecido. Talvez não seja uma realidade para a gente aqui hoje. Hoje, amanhã, só Deus sabe. Existem países que a pessoa se converte e perde seus bens. E perde benefícios do governo. Será que nós estaremos preparados para isso? Se isso começar a acontecer aqui? Isso não está longe de acontecer. Mas o que eu quero trazer aqui, ao finalizar essa mensagem,
é trazer uma mensagem de esperança para nós. É que apesar de toda a adversidade que pode se levantar contra aqueles que querem o céu, que querem viver eternamente com Cristo Jesus, apesar de toda a adversidade que pode se levantar, ainda assim vai valer a pena. Ainda assim, nós não devemos temer. E por isso, devemos nos unir cada vez mais. E por isso, devemos perseverar até o fim. Se você que está aqui nessa noite não tem andado segundo a vontade de Deus, faça isso. Se você que está aqui nessa noite e ainda não assumiu um compromisso com Cristo, não firmou uma aliança com Ele, faça isso. Poxa, eu pensei que viver com Cristo fosse mar de rosas. Pensamento errado. Jesus ele disse, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham um bom ânimo, eu venci. Para trabalhar, para ganhar dinheiro, a gente não passa por diversas situações, muitas das vezes difíceis? Sim ou não? Por que para alcançar o céu a gente acha que vai ser tudo às mil maravilhas? Para conquistar algo nessa terra que é passageiro, que é transitório, algo de muito valor, a gente não paga um alto preço, irmãos? A gente sacrifica, a gente aperta daqui, a gente aperta dali. A gente abre mão de uma coisa, abre mão de outra. Lembre-se, a nossa vida é temporária. Aliás, a gente passou aí um período de 3 meses em que fomos confrontados com lições que falavam sobre isso. Que a nossa vida é temporária, que a nossa vida é um cargo de confiança, que a gente está sendo testado, e o Senhor tem todo o direito de fazer isso. Eu conclamo você, nessa noite, se você ainda não reconheceu a Jesus como seu único e suficiente Salvador, faça enquanto há o fôlego de vida nas suas narinas, porque Cristo está aqui para salvar. Mas depois de tudo isso que você falou que vai acontecer, sim, porque vale a pena. Vale tanto a pena que o grande apóstolo Paulo, ele teve a ousadia, eu falo ousadia porque realmente é uma ousadia, ele teve a ousadia de dizer o seguinte, olha, eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente nem se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia! Ele disse isso. Ele teve essa ousadia. Mas por quê? Por conta da revelação que ele tinha de Cristo. Da preciosidade que estava diante dos olhos dele, da eternidade que estava diante dos olhos dele. E diante dos nossos olhos, há a eternidade. Então vale a pena servir a Jesus. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você quer a vida eterna? E eu sugiro que você queira. Se você deseja a vida eterna, esse é o momento. Se você quer viver a vida eterna, olha, queridos, esse negócio de vida eterna é tão maravilhoso. O nosso irmão Kirk se foi daqui da terra, mas a alma dele já está com Cristo Jesus. O que está lá agora, no velório dele, eu nem sei se aconteceu, se já aconteceu, é só a casca, é só a capa. A alma dele já está em Cristo. Por quê? Porque um dia ele decidiu servir a Cristo. E o mesmo eu desafio você nessa noite. Faça isso. Não é à toa que você está aqui nessa noite. Não é à toa. Não é à toa que o Senhor te trouxe para cá. Não é à toa, Jesus quer te salvar. Aleluia!
Jesus quer te salvar, Ele quer que você tome uma decisão hoje, logo, não deixa para amanhã. Jesus já voltou para o irmão Kirk. E para nós, quando Ele vai voltar? Não sei. Ele volta de duas formas. Ou quando a pessoa morre, ou, se a pessoa não morrer, Ele vier nos céus, nos ares, com grande glória, para arrebatar a sua igreja. Mas até que isso aconteça, nós precisamos estar vivendo em santidade. Nós precisamos estar comprometidos com Ele. Que nós venhamos aprender lições com a morte desse irmão. Lembrando que essas coisas vão se acirrar. Elas vão apertar mais. Mas isso é um indicativo, não para a gente ficar amedrontado, mas para a gente ficar esperançoso de que muito em breve a nossa pátria vai chegar. Existe alguém nessa noite que quer receber de graça essa nova cidadania? Existe alguém nessa noite que deseja tomar uma decisão por Cristo? Olha, eu quero. Eu quero viver por Cristo. Eu quero andar com Cristo, porque eu sei que com Cristo, se eu morrer, eu sou dele. Eu sou dele. Ele mesmo disse isso. Ele diz assim, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João capítulo 11 fala sobre isso. É um registro, está aqui. Não são palavras ao vento. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de estarmos aqui. Te agradeço, Senhor, pelo ensinamento prático da vida do irmão Kirk. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado pelo legado que ele deixou. Alguém tirou a vida dele. E eu te peço que o Senhor tenha misericórdia desse rapaz também, Pai. Ou daqueles que estejam envolvidos nisso, Senhor, eu não sei. Mas o Senhor sabe. E eu te peço que o Senhor tenha misericórdia, Pai, de todos que tramaram essa situação, Pai. Se houve mais de uma pessoa, Pai. Mas de qualquer forma eu quero te agradecer. Te peço pela família, pela esposa, pelas filhas, pelos familiares enlutados. Deus, que o Senhor venha nos guardar, Pai. E ainda que o Senhor permita que algo aconteça com a nossa carne, o mais importante é que a nossa alma esteja escondida e guardada em Ti, Pai. Em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, por tudo, Pai. Amém, Senhor. E amém, Jesus.